Olá, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Olá, boa Cami. noite. Tudo bem, Mari? Tudo bem por aqui e por aí? Tudo Tudo certinho? certo? Mesmo frio, né? Mesmo frio. Bom, e vamos para mais uma live, né? Essa live é um tema tão polêmico que a gente adora falar, que é o diagnóstico, né? Sem dúvida. Ô, Mari, o seu está dando eco. Se Calma aí. Deixa eu só tirar daqui. Um minuto. Sim, senhora. Enquanto a Mari está pedindo um minuto educadamente para mim, Aí, foi? Parei de dar foi, eco? Ah, então parou tá. de dar eco. Então tá. Então vamos lá. Então, enquanto o pessoal está entrando, se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, vai lá, curte o nosso canal no YouTube, segue as nossas redes sociais, da agência de gestão, @gestão modo, para você saber de todas as informações, o que está rolando, quais são as informações que a gente está passando, conteúdos, novidades, tudo, né? Até fiquei sabendo, Mari, que até Reels agora você está fazendo? Ah, você viu, né, Cami? Aqui é assim, a gente faz de tudo para impactar esse público. Mas lembrando que a gente gosta mesmo é de entregar conteúdo. Então, se você quer curtir, se você gosta dos nossos conteúdos, acompanha lá, entra em contato com a gente, interage lá com a gente, que eu acho que está recheado de conteúdo bom lá, né, Cami? É, a gente não é geração Z, a gente demora, mas a gente faz, a gente é fiel aos nossos seguidores, né? Para a gente levar a gestão empresarial para o maior número de pessoas, né? Deste mundo. Sem Mas dúvida, vamos Cami. lá. E aí, qual é o tema da live hoje? Vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo? Maravilha, Cami. O tema da live hoje é diagnóstico empresarial. Na verdade, a gente queria fazer uma provocação aqui, né, Cami? A quantidade de empresa que está estagnada, e o estagnado aqui, né, Cami, não é só o estagnado para o lado ruim. Às vezes eu cresci tanto e eu não consigo, eu estou estagnada, eu não consigo arrumar o meu processo, eu não sei como é que eu cresço mais ainda financeiramente. Então, essa dor dessa empresa muitas vezes pode ser resolvido com um diagnóstico empresarial. Então, a gente queria trazer esse conteúdo riquíssimo, alguns passos aí de como você consegue tirar a sua empresa dessa estagnação, desse tô travado. Ai, show, Mari, muito bom. Mas antes da gente começar a falar desse tema, que é muito interessante e a gente escuta muito sobre isso, eu acho que é interessante a gente se apresentar também, né? Vamos lá? Sem dúvida, gente. Meu nome é Mariana Ângela, eu sou sócia da agência de gestão. A gente vem, a agência de gestão, né? A gente fala a gente porque realmente a gente acredita no nosso propósito de impactar tanto empresas quanto pessoas, promovendo crescimento. Eu acho que isso fala muito da gente, né, Cami? É isso aí. Bom, e eu sou a Camila Lorenz, sócia da agência de gestão. Hoje, a agência de gestão, ela deu vida ao Modo, né, que é a nossa plataforma de gestão empresarial, a nossa consultoria online, que a gente vai falar também muito sobre o Modo. Então, hoje, nós temos a agência de gestão fazendo a consultoria presencial, seguindo a nossa jornada do cliente, né, Mari, na prestação de serviços, e aí a gente pegou todas essas informações, as dores dos clientes, as nossas dores, e colocando o nosso propósito em prática, como que a gente levaria esse crescimento e desenvolvimento para mais pessoas e mais empresas. Então, por isso que o módulo surgiu, para levar a consultoria de gestão empresarial para pessoas além do presencial, né? Hoje, esse mundo online, ele pode tudo, inclusive nós temos uma consultoria online. Isso que eu ia falar, né, Cami? Eu acho que é uma. A gente está desconstruindo aqui um conceito que todo mundo fala, ai, não, porque eu preciso do meu consultor presencial, isso, aquilo. E a gente é prova disso, né? A gente provou que não, que a gente consegue sim trazer para um perfil online para atingir o máximo de pessoas possíveis, o máximo de empresas possíveis. E o que é interessante, né, Má? Sem perder o lado humano, o lado humanizado, o lado de ter o consultor.
a hora que você precisar, para ele te dar orientação para você poder continuar na sua jornada dentro do módulo. Então, se você ainda não conhece o módulo, vai lá, gestãomódulo.com.br, acessa 7 dias grátis lá para você ver o que é essa plataforma, que muitas pessoas falam, Camila, mas como? Consultoria online? Como isso pode acontecer? Vai lá que você vai entender. Mas, voltando no nosso tema de hoje, quem nunca falou, eu tenho tanta coisa na minha cabeça e eu não sei por onde começar. Eu penso tanto, eu tenho tanta coisa para fazer que eu travo e não faço nada. Então, eu acho que essa é a realidade da maioria das empresas quando se sentem estagnadas, quando querem retomar, principalmente agora, né? Que as pessoas cada vez mais estão vacinadas, a economia está sendo retomada, então é toda uma tendência de mercado de reaquecimento da economia novamente em todos os setores, né, Má? Então, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico. É para quem? Para quem é o diagnóstico, Mari? Então, Kai, é até legal a gente falar, né? A gente falou do perfil online, do perfil presencial. A gente fala que o diagnóstico é para todo mundo. Então, assim, eu estou estagnado, eu não estou. É o empresário da microempresa, é o empresário da grande. Então, o diagnóstico, ele nada mais é do que uma orientação. É por onde eu vou começar. Então, a gente sempre fala sobre o diagnóstico, ele ser complementar na hora do planejamento estratégico. Então, perfeito. Nossa, geralmente a gente fala planejamento estratégico, vem aquele susto, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Talvez o diagnóstico seja uma boa solução. E a gente segue alguns passos e também direciona algumas macro áreas, né, para realizar esse diagnóstico. Sim, e o que é esse diagnóstico de maturidade de gestão? Quais são essas macro áreas? Como é que funciona? Então, assim, eu quero fazer um diagnóstico de gestão na minha empresa. Como que se faz? Então, Cá, vamos lá. Por onde a gente começa, tá? Geralmente, a gente faz o seguinte, a gente orienta os clientes com algumas perguntas. Na verdade, essas perguntas, elas foram selecionadas dentro das 6 principais áreas que a gente tem hoje. Então, vamos lá. A primeira área que a gente analisa é a nossa área de estratégia. E quando a gente entra na estratégia, a gente fala de estratégia de curto prazo, estratégia de médio prazo, estratégia de longo prazo. E são algumas perguntas que norteiam se você executa na sua empresa ou se você não executa na sua empresa. Tem também a área de operação, ou seja, aqueles processos, a área de processos. Seus processos estão bem definidos? A terceira área que tem perguntas é a área de pessoas. Depois vem perguntas relacionadas ao marketing, e aqui também, tá? A gente vai dividindo em micro áreas. Então é o marketing online, é o marketing de relacionamento, é o marketing offline. E a gente tem a área financeira, que sem dúvida aqui, se fosse para elencar qual é a principal dor dos clientes, é financeiro. E a última área, a área de rotina. Ou seja, Cami, o diagnóstico empresarial, ele é composto por algumas perguntas relacionadas a essas áreas que respondem se a empresa está no caminho certo ou se a empresa não está no caminho certo. E, Mari, uma coisa importante para falar é o porquê dessas áreas, né? Então, porque a partir do momento que a gente responde essas perguntas, a gente entende o momento de maturidade de gestão daquela empresa em cada área. E aí, né, a gente monta um plano de ação com um cronograma por onde começar. Então, aquela angústia, eu não sei por onde começar e eu penso em tanta coisa, eu não faço nada, é a primeira coisa que é eliminada. Por quê? Se hoje a minha maior lacuna, o meu maior problema está em processos, é onde a gente vai começar. Então, isso é muito importante a gente falar, porque às vezes você falou, né? A maioria das pessoas que nos contratam, os nossos clientes que nos procuram, tanto para a agência de gestão quanto para o módulo, é porque o meu financeiro está bagunçado, o meu financeiro é misturado com o meu financeiro pessoal, ou o meu financeiro eu não sei nada, eu não sei se minha precificação está certa, né? Não sei minha margem.
Só que aí, quando faz esse mapeamento, o cliente ele começa a entender que a gestão empresarial não é financeiro, somente financeiro. Excelente. Ela envolve outras áreas que precisam ser olhadas e que muitas vezes não é o financeiro o problema. Às vezes o financeiro, sim, tem aquela questão que ainda eu não faço toda, eu não tenho orientação para resultados ainda, né? Eu não tenho orientação para estratégia, porque a estratégia está muito relacionada a resultados, mas eu tenho um outro problema, uma lacuna um pouco maior em outra área, que pode resolver questões do financeiro. Isso é muito legal, né, Ká? A gente fala muito sobre isso, que às vezes a gente é acionado para atuar numa empresa por uma área, mas a gente percebe realmente um gargalo nas demais áreas. Isso é legal trazer aqui para o pessoal, porque a gente fala de uma consultoria integrada, porque não adianta. Às vezes você vai olhar para resultado, a gente vai olhar para faturamento, mas o problema está no processo. O processo dessa pessoa não foi desempenhado de uma maneira correta. Isso fez com que o processo como um todo travasse e, consequentemente, o faturamento não acontecesse. E o diagnóstico traz essa base. Lembrando que quando a gente fala, sim, é o nosso primeiro passo, né, Cami? Toda vez que a gente entra no cliente, a primeira etapa da jornada do cliente com a gente é o diagnóstico, tanto no presencial, e a gente quis levar isso para o módulo, né? A gente fez questão de levar isso para o módulo, que é o fato de você levar, sim, o diagnóstico, mas ele compõe, quando a gente fala de planejamento estratégico, e quando a gente fala de planejamento estratégico, aqui a gente fala em setembro, outubro, a gente orienta, né, sempre no último trimestre do mês do ano para o próximo ano, ele compõe de novo. Por quê? É legal você repetir esse diagnóstico anualmente. O que eu consegui evoluir e o que eu não consegui evoluir nessa jornada. O que eu estou desempenhando melhor e o que eu não estou desempenhando. E, se necessário, montar um próximo plano de ação. Se necessário, atuar novamente em determinados pontos. E o que é interessante, né, Má, é porque essa evolução, ela é muito significativa para o cliente, para o fechamento de um ciclo, porque às vezes se faz tanta coisa, né, a partir do momento que a gente fez o primeiro plano de ação, o primeiro diagnóstico, se desenvolve tantas coisas que no passar do tempo, às vezes a pessoa que está passando por esse processo não consegue tangibilizar o quanto ela melhorou na prática do que era, né? A gente esquece, a gente tem uma memória muito curta. Então, quando a gente refaz esse diagnóstico, a gente até orienta que esse diagnóstico seja refeito a cada ano, para que, lógico, se você está atuando sobre, né? Se você não está atuando, o diagnóstico vai continuar igual. Mas para entender a evolução, né? Para entender que é possível melhorar e de pouquinho em pouquinho a gente chega no que é de melhor de gestão empresarial, que afinal de contas a gente não aprendeu a ser gestor. Até hoje tem um post no Modum, né, gestão Modum lá no Instagram, que fala, né, você abriu uma empresa, você é dono de uma empresa por paixão, e aí você descobriu que por trás da paixão há uma gestão da empresa, uma gestão do negócio. E a gente não estudou para isso. Nem a gente que fez administração estudou na prática, né? A gente colocou, não sei hoje se tem alguma vivência, mas na minha época não tinha vivência nenhuma de o que é administrar uma empresa na prática, o dia a dia. A gente aprende muitas técnicas, muitas metodologias, mas a prática não existe, né? E o diagnóstico é o pontapé inicial para tudo. E o que é legal, né? Quando tem o diagnóstico, as próprias perguntas, elas te orientam para um plano de ação. Então, a pergunta lá na área de estratégia vai ser: você tem indicadores de resultado? Opa, eu acendo um farol de... Opa, o que é indicador de resultado? Então, o próprio diagnóstico vai te ajudar a pesquisar essa gestão que você não aprendeu. Porque qual é o grande risco? Quando você passa por essa fase, parece que o teu sonho vai murchando, o que você foi feito para, o que você treinou para e o que você foi capacitado para vai murchando,
porque eu estou sendo engolido por aquela ansiedade de não ter rotina, de não ter tempo, de, ai meu Deus, eu tenho que fazer o meu financeiro e não consigo, ai, porque eu tenho que fazer tal coisa e também não consigo. Aquele sufoco, né, Cami? A gente fala muito sobre esse sufoco. Então, até não sei por onde começar. O próprio diagnóstico traz essas dicas, traz pequenos insights. Legal. Mari, antes da gente continuar, é legal a gente falar para o pessoal que está nos assistindo. Então, quem quiser fazer perguntas, tá? Quem quiser colocar aí, eu quero saber quem já passou por um diagnóstico, quem já viveu a experiência de preencher um diagnóstico de gestão. Então, coloca aí no chat. Inclusive, eu estou vendo que a Beth está aqui. Beth, olha aqui, ó, não largo mais. Beijo para todo mundo que está aí nos assistindo. E nós temos um convidado hoje, né? Uma pessoa que passou por essa experiência de fazer o diagnóstico de gestão empresarial no Módum, né? Então, e a gente quis trazê-lo para a live de hoje para ele contar a experiência, como foi, qual foi o sentimento, o que sentiu, né, na hora que... Porque, assim, uma coisa também importante falar, enquanto o Lucas vai entrando, então, nosso convidado é o Lucas, a gente já vai apresentá-lo, mas enquanto ele está entrando, é importante a gente falar que diagnóstico, ele não é algo, como eu posso falar, algo rápido. Se você está fazendo um diagnóstico, vamos lá, gente, vamos alinhar expectativa e realidade. Se você está fazendo um diagnóstico e esse diagnóstico você responde, aqui o Lucas já... Você responde esse diagnóstico super rápido, ele está raso. Ele não é um diagnóstico que vai trazer para você dados que sustentam essa maturidade de gestão empresarial. Então, gente, é sim demorado, é algo que você tem que responder com calma. Ah, Camila, demorado quanto? Ah, uns 20 minutos. Para você responder concentrado, para você responder de fato, para você não querer esconder a tua realidade, né? A sua maturidade hoje, você tem que ter a sua maturidade real para você poder fazer o plano de ação para chegar na tua maturidade ideal que você quer alcançar. Mas estamos aí. Bem-vindo, Lucas! Prazer você aqui conosco. Alô, alô. Tá, escuta bem, Lucas? Escuto sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Vamos apresentar o Lucas oficialmente. Lucas, é até engraçado, né, Lucas? Porque a gente conversa quase toda semana e a gente não sabia o seu sobrenome. A gente foi pesquisar o sobrenome do Lucas. Então, vamos lá. Lucas Lima, isso, da empresa V4, uma super parceira da agência de gestão. Lucas faz todo o suporte para a gente dentro das nossas campanhas online. Então, a gente é muito grata por esse momento, tá, Lucas, de você estar aqui com a gente. E a gente queria já lançar essa pergunta para você, né, Lucas? A gente sabe que você testou o diagnóstico. Como foi a sua experiência? Quais foram os seus insights? Começando aqui sobre o diagnóstico, eu achei engraçado porque a plataforma falou que levaria por volta de uns 30 minutinhos, mas eu refleti tanto sobre cada questão ou sobre cada etapa, né? Porque ele é dividido ali em estratégia, a gente fala sobre pessoas, sobre gestão de indicadores também. Então, isso trouxe tanta reflexão que eu acho que eu levei mais de 1 hora para fazer, mas foram reflexões muito importantes. E o que eu mais achei interessante disso é que, depois de concluído, a plataforma apontou os módulos que eu deveria seguir. Inclusive, eu tenho uma tendência de querer, de maneira aleatória, acessar partes específicas de um produto online ou uma plataforma, um software que eu venha assinar, e eu achei interessante que o módulo bloqueou outros acessos. Falou assim, cara, primeiro faz isso, cuida da tua rotina de empreendedor, de gestor de negócios, e depois você vai seguir esse módulo, que é o prioritário, né, de acordo com o que a gente diagnosticou aqui. E no meu caso, é um problema real que a gente vive todos os dias.
toda a direção do nosso escritório hoje vivencia isso, que é a questão das pessoas. Essa foi a nossa prioridade. Que legal. Certo? Lucas, é muito bom ter essa tua devolutiva, porque é como a gente estava falando no começo da live, né? As pessoas questionam muito, mas o que é uma consultoria online, né? Realmente a consultoria online é eficiente? Realmente eles vão conseguir fazer a jornada que o cliente percorre no presencial no online? Então, são esses gatilhos mentais, são esses insights que a gente realmente olhou com muito carinho, parametrizou com muito carinho para seguir o que a gente faz no presencial. Então, se no presencial o diagnóstico você vai começar pela tua maior lacuna, também no online você começa pela maior lacuna, então é personalizado para você, gestor de negócios, empreendedor, para sua empresa como um todo, né? Então você vai perceber que ao finalizar a jornada, que agora você começou a percorrer, você vai passar por um outro diagnóstico para poder comparar os resultados, o que realmente melhorou, o que precisa melhorar, e ele vai te trazer, olha, Lucas, pessoas, você evoluiu, agora vamos focar em tal pilar, vamos focar em resultados. Então é só o começo da sua jornada no módulo, né? Deixa eu até fazer uma observação e pedir ajuda para o Lucas aqui. A gente definiu como rotina, sendo um módulo obrigatório, e tem um porquê. Eu sei que a gente estabeleceu esse porquê, e já nas empresas, no atendimento presencial, a gente faz isso, e a gente faz isso no dia a dia do online também. Queria que você explicasse para todo mundo por que a rotina é tão importante, e depois eu quero feedback do Lucas, para ver se faz sentido para ele também. Tá bom, eu vou fazer algumas perguntinhas para o Lucas, que daí eu já vou responder e ele já vai dar o feedback, tá? Uhum. Lucas, você já tem a sua rotina muito determinada? Por exemplo, você sabe, você já tem, como que eu posso falar, um padrão de como você divide as suas tarefas hoje? Eu não tenho ela muito determinada. Eu sei que eu tenho algumas atividades que são, não necessariamente atividades, mas como eu gerencio uma carteira de clientes, eu tenho esses grupos definidos e eu faço o possível para dar atenção para todos eles todos os dias. Tento priorizar, mas eu não tenho algo assim super definido, assim, por exemplo, de tal horário até tal horário minha agenda está fechada para poder atender esse bloco de clientes ou resolver outras prioridades. Hoje a tua agenda ela tem tanto questões profissionais como pessoais, ou você divide? Essa é a maior dificuldade, é conseguir dividir o que é profissional e pessoal. Porque quando eu menos espero, eu mal levanto e já penso em alguma atividade super importante do dia, já me ocupo com isso, e daí vem outra atividade, mais outra, quando eu olho para fora, olho para a janela, já escureceu, né? Não fiz nada relativo a questões pessoais, né? Tá, e outra coisa, hoje você tem muita questão, hoje o seu tempo ele é dividido quanto estratégia quanto operacional? Todo mundo deve estar perguntando, né? Onde essa louca da Camila quer chegar, mas vamos lá. Olha, eu não conseguiria mensurar isso. Eu acho que estratégico deve ficar 10%, 20% do meu tempo. A minha prioridade é ainda a operação. Legal. Então, gente, é o seguinte. Outra pergunta antes. Hoje você tem uma questão, eu não sei quantas pessoas que você lidera, eu não sei como é que funciona o seu dia a dia, mas você se sente ainda meio bombeiro, de precisar apagar muitos incêndios, ou você já tem uma rotina que o pessoal você consegue alinhar e eles vão sozinhos? Como é que é hoje? Hoje, tanto eu quanto os outros diretores do escritório, todos nós nos sentimos um pouco bombeiros. E eu acho que esse é um dos grandes motivos de ter apontado no diagnóstico que eu deveria priorizar a parte de pessoas. Trabalhar o organograma, o manual do colaborador, onboarding, porque
no nosso caso, né, a gente teve, como o advento da pandemia, muitos negócios com ponto de vendas fechando suas portas e dando atenção para o online. Como consequência, várias empresas nos procuraram. E, em primeira instância, foi motivo de muita alegria da nossa parte de, pô, tem várias pessoas nos procurando, né, demandando o nosso trabalho. E de um mês para o outro, eu vi que veio uma tempestade junto com isso, porque nós somos prestadores de serviços. A gente estava com uma dificuldade muito grande, e eu confesso que até hoje isso acontece, de conseguir repassar compartilhar esse conhecimento, captar, capacitar e reter colaboradores, enquanto esses novos clientes também surgem no nosso escritório, né? Então, Perfeito. esse é o grande desafio. Legal, show. Por que eu fiz todas essas perguntas, né? Porque isso, a rotina, se você não tem uma rotina organizada, uma rotina que te direciona, não adianta você fazer o módulo de pessoas que você não vai conseguir colocar dentro da sua rotina para você realmente colocar em prática. Então, a gente traz conteúdos simples, por exemplo, respondendo para você, a gente não tem que separar o pessoal do profissional. Nós somos um. Então, a gente tem que colocar tudo numa mesma rotina que não nos engessa, mas nos direciona. O pessoal tira sarro de mim, né? Eu sou meio metódica demais, não é isso? Eu falo que eu não sou exemplo, mas eu sou muito metódica em tudo que eu tenho que fazer, até muitas vezes horário para tomar banho, porque eu sei que se eu passo alguma coisa, já era, porque a minha vida tenho 2 filhos, tenho enteada, tenho empresa, tenho marido, tem projeto social, então, assim, tem N coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu não posso perder tempo, né? Eu tenho que ter algo muito organizado na minha vida. Então, eu sou tipo, muito metódica, não? Então, assim, só que a rotina, para mim, não é engessada, ela é direcionada. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou passar para outro dia para eu ir ajustando. Então, a gente traz desde esses insights até as metodologias para você ter uma rotina voltada para o estratégico, ter uma rotina para você não ser mais bombeiro. Então, tudo isso faz parte. Esse é o preparo para a entrada dos outros módulos. Então, você se prepara na rotina para você poder entrar no módulo de pessoas e realmente resolver essa lacuna. E como Respondido, Mari? Opa, super respondido aqui, tanto por um quanto por outro. E é legal, né, a gente escutar isso, porque às vezes a gente fala, as pessoas se assustam quando a gente fala de rotina. E é realmente um tema que arrepia, até você conseguir colocar, até você ter a disciplina, né? A gente fala que a constância é muito importante, a palavra constância, você precisa ser constante em tudo que você está propondo para a sua rotina. Porque se eu mudo de rotina todo o tempo, o hábito não se cria, você não consegue consolidar os resultados. Então, isso é super legal a gente trazer. E tudo de uma maneira muito simples. Essa é uma pergunta, vamos lá. Queria escutar do Lucas, dentro da experiência dele, foi simples? A gente já percebeu que não foi tão simples, porque mexeu aí com a sua cabeça, fez com que você pensasse, mas foi prático? Qual foi o insight? Assim, foi fácil de executar o diagnóstico? De você entrar no modo e foi intuitivo? Como é que foi? Conta essa experiência. Eu acho que foi super simples. A plataforma ela aponta ali o passo a passo, né? Você vai preenchendo como se fosse um formulário tipo Google Forms, assim, só que tudo dentro da própria plataforma, não precisei sair dela. Também tem, eu acho que uns vídeos, né? Uns vídeos curtinhos ali de instrução. E é isso, eu achei muito simples. E o bom é que ele aponta já direto para onde eu devo acessar na plataforma para iniciar a aplicar a aplicação da consultoria, né? Show, Lucas. E por que é legal isso, né? A gente acabou de receber aqui do Mário Júnior, o outro Juninho nas nossas vidas. Top, meninas, vocês colocando em prática o que sempre imaginamos como ser ideal. O Juninho e a empresa do Juninho, a Lefarma, então quem não conhece a Lefarma aqui em Curitiba, super indico para vocês. É o nosso case de início de consultoria na agência de gestão. Tudo começou com eles. Então, somos eternamente gratas, né, a eles, a Leti,
E eu sempre brinco que ele tira a gente muito da zona de conforto. Então, toda a plataforma ela foi feita e sendo mostrada para ele, falando assim, Juninho, está simples para você? Tá fácil. Tá fácil, tá intuitivo, você ficaria, porque assim, se for um pouquinho mais complexo, a gente vê que os empreendedores, eles precisam desse básico na gestão empresarial, né? Então a gente sempre brinca, qual é o básico, qual é o simples para você poder ter resultados concretos? Então, qual é o básico bem feito em resultados, qual é o básico bem feito em rotina, qual é o básico bem feito em pessoas e assim por diante. Quero acrescentar. Vamos lá. O que a Cami trouxe aqui. Falou do básico, né? Só reforçando aqui, eu sou administrador de empresas por formação, tenho 3 anos já de graduação. E gestão de rotina não é ensinado. Gestão de rotina do gestor. Isso é verdade. E digo mais, a gestão integrada, conseguir juntar todos esses conhecimentos em real time ali, né? No dia a dia do negócio, tendo todos os riscos que a empresa assume, isso a gente não tem como aprender na academia, né? A gente se não for trabalhando, não tem como vivenciar isso. E o que é legal, né, Lucas? Você trouxe um insight maravilhoso que a gente sempre fala da importância de mentorias. Nós passamos sempre por mentorias, então a gente tem muitos mentores em volta e às vezes isso vem esses insights vêm de mentores. Então, muitas vezes é uma conversa que você tem com outros empresários, é uma conversa que você tem com outros empreendedores, que isso realmente vai fazendo sentido e vai conectando. É importante a gente falar que a gente quis trazer esse papel de mentor e não de consultor necessariamente no dia a dia do modo. No dia a dia da plataforma, tem um consultor dando esse suporte. Por quê? Realmente, às vezes, a teoria é de um jeito, e quando você coloca na prática, você fala assim, opa, ainda não entendi. E você ter uma pessoa ali para dar esse suporte, para dar esse insight, para dar esse empurrãozinho, eu acho que faz todo sentido também. Isso é legal, porque você não aprende, você tem razão. Ambas aqui formadas em administração, ninguém tem matéria de rotina. Na verdade, teria que ter um semestre na administração. Só de falando assim, não, na verdade, assim, olha, tudo que você aprendeu, agora vamos colocar em prática, né? Real life, né? Mas isso é legal, né, Cá? Até foi o comentário da Rô aqui, ó. Rotina é um desafio constante por aqui. E realmente a gente sabe que é um desafio para todo mundo, né? E não adianta, né? A rotina, como tudo, é constância. Então, assim, gente, a gente sempre fala, quando você for fazer o seu diagnóstico, então, aí, Lucas, você pode até falar, né? Quando você foi fazendo o diagnóstico, talvez doeu, né? Doeu, às vezes, responder, porque às vezes a gente não quer responder aquela, né, questão como nunca, né? Falar, meu Deus, né? Só que é importante a gente encarar essa realidade para a gente poder melhorar. Eu não sei se você teve essa sensação de falar, meu senhor, quantos às vezes ou quantos nunca eu estou respondendo, ou quantos raramente, é a vida do empreendedor, na verdade, né? O nosso dia, a gente se acha o máximo, a gente se acha uma porcaria, a gente acha que vai dar tudo certo, de repente acha que não vai dar, e responder esse diagnóstico traz também essa sensação que a gente está em constante crescimento e aprendizado. Eu não sei como, o que passou pela tua cabeça. Eu confesso que foi desagradável, sim. Eu prefiro dizer que eu reconhecer que eu não faço algo, porque daí eu admito isso e daí eu entendo que isso é realmente um ponto a melhorar, do que como se eu estivesse em cima do muro, né? Às vezes, raramente, né? Sim. É mais fácil tendenciar para um lado e montar o plano de ação certeiro. Realmente, isso mesmo. Isso. É o que a gente brinca, né? Aceita que dói menos, né? Faz parte, e o diagnóstico é o início de tudo e é o que vai trilhar o seu caminho. Então, acende uma luz para você dizendo, agora eu sei para onde ir, eu sei qual é o passo a passo para poder chegar no que eu preciso. Então, fala, Mar. Você fez assim. Pode...
Não, é que a gente recebeu um comentário aqui do Juninho e ele falou uma coisa que está muito alinhada com o nosso propósito, né, Cami? A gente fala muito disso no dia a dia. O fato de grandes empresas terem acesso a essas metodologias, terem acesso a essas informações e conseguir colocar isso de uma maneira, colocar isso em prática, todas essas boas práticas de gestão, colocar realmente isso no dia a dia da empresa. Mas isso é muito distante para pequena e média. Porque Sim. muitas vezes você precisa contratar alguém para colocar em prática, porque realmente está distante, e essa distância acaba falando, opa, não, então eu não vou fazer nada, então eu não vou começar nem pelo básico. Isso é legal, o quanto a gente conseguiu aproximar de um público que faz sentido para a gente. A pequena e a média não têm acesso às grandes metodologias, a pequena e a média não têm acesso às grandes práticas de gestão. E a gente veio dessa escola de uma grande empresa e a gente realmente está conseguindo colocar em prática no dia a dia, faz parte, é um pilar nosso a aplicabilidade, porque realmente é distante de um para o outro. Sim. Nossa. Bom, Lucas, eu não sei se você já começou o módulo de rotina. Já começou? Comecei. Ah, muito bem. O que é importante falar também é que dentro da plataforma você tem o login principal, que possivelmente é você, né, Lucas? Mas toda a sua equipe, ela pode ser capacitada. Então, isso é muito importante, até falando da sua dor de gestão de pessoas, porque para todo mundo está voltado para resultados. Então, é interessante, lógico, o diagnóstico, para não ser repetitivo, ele é feito por uma pessoa da equipe apenas, né, que é esse login principal, mas a jornada, ela é direcionada para todos os usuários que estão, né, como fazendo parte como membros da empresa, né, do mesmo login. Porque aí todo mundo é colocado no mesmo caminho ao mesmo tempo. Então, todo mundo está fazendo a rotina. Então, por exemplo, eu não sei se você já chegou em reunião diária, mas quando você colocar em prática a reunião diária, a equipe também saberá para que serve a reunião diária. Porque o que a gente trouxe muito forte no módulo é o porquê da importância e a simplicidade, né, do pequeno, conectando com o pequeno também. Porque, assim, o pequeno empresário, o médio empresário, normalmente ele não tem uma equipe para compras, uma equipe para comercial. Normalmente ele vai trocando chapéus, né? A gente brinca que troca o chapéu. Agora eu sou financeiro, agora eu sou compras. Então, assim, ele entender que é possível colocar a metodologia em prática, a equipe caminhar junto, até virar hábito e vai evoluindo todo mundo junto. Então, Lucas, se você ainda não compartilhou com a sua equipe, não sei se você já compartilhou ou não, fica a dica, começa desde já para estar todo mundo trilhando, estando com você na evolução do diagnóstico. Com certeza. Mas Má, é o seguinte, a gente já está quase aí no fim da live. Lucas, a gente quer agradecer muito você pela sua participação. Eu queria que você, antes de você se despedir, falar um pouquinho da V4, o que a V4 faz, e dar aí a última dica, a última orientação, o que você deixa para o pessoal que está nos assistindo. Beleza. Então, falando um pouquinho sobre a V4, nós somos uma assessoria de marketing digital com foco em vendas. Então, traduzindo isso para as palavras de pessoas que ainda não entendem um pouquinho desse universo do marketing ou das vendas, a gente ajuda empresas de todo o Brasil a se aproximarem de pessoas, de futuros clientes, através da internet. Desde a primeira etapa, que é a etapa de atração, a segunda etapa é de relacionamento e depois a etapa da venda. Só que não acaba por aí. Também existe a etapa da retenção, que é tão importante quanto venda. Então, a gente ajuda o empresário a fazer tudo isso usando a internet como principal canal, certo? Show! Maravilha! Muito bom. E agora, eu acho que dando a última dica, o que eu acho mais valioso, que foi um insight que a Camila trouxe aqui, é a questão da melhoria contínua.
né? Que isso é algo que a gente estuda bastante na graduação. Fazer o diagnóstico hoje, implementar o que a plataforma trouxe, e fazer o diagnóstico depois, você já vai perceber que tem mudanças, né? A empresa é como se fosse um organismo vivo, né? Então, essas mudanças trazem melhorias que vão trazer consequências boas e trazer novos desafios também. E a partir do momento que você faz o diagnóstico de novo, você vai levantar outras prioridades. E aí é um novo desafio. Daí é uma nova jornada, né, para ser trilhada, é um novo caminho para percorrer. Isso mesmo. Excelente. Lucas, a gente queria te agradecer muito. A gente é meio suspeita aqui para falar, a gente ainda está curtindo isso. A rotina da V4 com os clientes é maravilhosa, a gente segue uma rotina muito organizada. Queria deixar o nosso agradecimento aí para a V4 como cliente também, e um agradecimento especial, Lucas, por você estar aqui com a gente hoje, dando esses insights. É muito bom a gente trazer na prática, eu acho que faz muito sentido para os nossos clientes e para quem está escutando também. Obrigadão pela sua presença. Valeu. Obrigada, Lucas. Cami, eu quero dividir um assunto com você que eu achei super legal, que a gente estava dividindo aqui com o Lucas. Você comentou sobre a plataforma que a gente faz um diagnóstico único, uma pessoa só executa. Mas é legal quando a gente tem mais de um sócio, é legal a gente fazer realmente esse diagnóstico em conjunto, né? Ter várias percepções. E eu queria contar um case que a gente já fez para cliente, diagnósticos de todos os sócios e depois apresentou um relatório fechado. Isso também é muito legal, né, Cami? Usar o diagnóstico como uma estratégia de, será que todo mundo está voltada para a mesma visão? E aproveitar o diagnóstico para a gente construir os indicadores, os objetivos, OKRs, que está tão em moda, né? Perfeito, Mari. Nossa, foi ótimo esse insight que você trouxe, porque não é anormal a gente ter diagnósticos, né, com os sócios, com os vários sócios que fazem juntos, e cada um ter uma percepção diferente. Então, às vezes, o que está muito claro para um não está claro para o outro. Às vezes, a questão que um que acha que algo está maravilhoso, o outro não percebe que está maravilhoso, que precisa melhorar. Então, é bom para ter um alinhamento entre quem é o gestor líder da empresa, né? Porque a gente fala que cultura organizacional, isso é importante, tá? Gente, o Modum, ele foi feito para trabalhar dentro dos pilares, rotina, processos, pessoas, resultados, a partir do diagnóstico de gestão empresarial, mas com o objetivo fim da melhoria da cultura organizacional da sua empresa. Qual cultura organizacional que você quer ter na sua empresa? E a gente fala, a cultura começa do exemplo. Né? É o exemplo que forma a cultura. Então, se você quer uma cultura sem atrasos, não seja você, líder, gestor, dono da empresa, que vai chegar atrasado. Senão, você está passando uma mensagem direta ou indiretamente que isso não é importante, não é um valor. Então, muitas vezes a gente tem as pessoas falando, porque eu quero ter uma cultura voltada para resultados. Só que ele é o primeiro a não medir, então como é que vai ter, né? Ele é o primeiro a não querer meta, né, cara? Porque, a não assim, querer assustar com a meta, né? Isso, não. Mas a minha equipe tem meta, mas eu não tenho. Eu não tenho meta. Então, isso realmente é muito legal você entrar dentro desse pilar de cultura, né? Porque a gente brinca que tem uma tríade, que é pessoas, processos e resultado, e a gente acrescentou como se fosse um braço chamado rotina. Sim. Porque é o que vai consolidar a cultura organizacional. E, Kai, é bem legal a gente falar, né? Uma cultura organizacional a gente faz do dia para a noite. Eu posso acordar amanhã e falar, meu Deus, eu quero uma cultura organizacional maravilhosa para minha empresa. É igual eu, né, gente? Eu quero emagrecer 10 quilos de hoje para amanhã. Não vai, né? Quantos anos eu levei para engordar os 10, né? Então, é a mesma coisa. Simples assim.
a cultura organizacional, o que ela está hoje, ela está sendo formada já há um tempo. E para ser mudada, não é do dia para a noite. A gente precisa entrando com exemplo, a gente precisa mostrando essa mudança de comportamento, de atitudes. A gente tem que ter a constância nas cobranças. Então, por exemplo, não cobrança de... mas a cobrança de... Gente, apresentação de resultados. Eu meço todo mês. Vocês vão me apresentar todo mês. Eu tenho a cobrança de ter reunião de acompanhamento semanal. Essa reunião dura 30 minutos. Então, eu começo com o exemplo de respeitar os horários de reunião. Então, se a reunião dura 30 minutos, isso é legal. No módulo, tem o início e o fim. Por quê? Para não acontecer o que o Lucas falou. Quando eu vejo, já é noite e eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Por quê? Você precisa ter essa noção de começo e fim. Para você poder cumprir as suas tarefas, né? Então, é do básico ao mais complexo para organizar a cultura. Esses dias, a gente fez uma live. Se você não escutou ela está lá no IGTV, volta lá, sobre as funções dos sócios. Como eu divido, meu Deus, eu não consigo cobrar do meu sócio. Eu lembro que a gente fez essa live, e agora a gente falando do diagnóstico, é muito legal usar a ferramenta diagnóstico para atribuir funções também. Porque, às vezes, durante o diagnóstico, a gente percebe que você tem um pouco mais de familiaridade com um determinado assunto, com um departamento. Eu vou cuidar da parte estratégica, eu vou cuidar da parte financeira, e isso acaba... E eu vou ser responsável por isso no plano de ação. Então, também... Esse é um dos maiores benefícios que o diagnóstico pode proporcionar também para o empresário, né? Sim, porque assim, no diagnóstico ficam claras as áreas de gestão, de maturidade em gestão, né? Então, lógico, existe o que a gente fala, né? O dono de empresa, a gente está falando diretamente de dono de empresa, por quê? O dono, ele é dono da empresa, mas muitas vezes ele trabalha na empresa como se ele fosse um colaborador. Então, por exemplo, se ele faz toda a gestão operacional da empresa, se ele um dia só quiser ser dono, ele vai ter que contratar um gestor, um gerente operacional, coisas nesse sentido. Então, ele tem que sim ter o olhar para a área dele, e o olhar como dono, o olhar estratégico. Então, faz parte ele dividir isso na rotina dele, né? E muitas vezes isso se confunde. Muitas vezes não, 99% isso se confunde. Então, quando a gente tem no diagnóstico isso muito claro, eles conseguem separar, mesmo você estando sozinho, você ser um sócio único, ou você ter mais sócios, que fica até mais fácil, de separar, e até, outro ponto importante, até onde o meu colaborador tem responsabilidade e até onde não é mais a responsabilidade do colaborador. Então, dentro do diagnóstico, você já consegue entender. Então, a campanha online, eu meço os resultados? Isso é responsabilidade do colaborador de marketing, se você tiver, ou se você tiver uma agência de marketing, né? Porque muitas vezes também o terceiro que você contrata, ele precisa te apresentar resultados. A V4 eu estou falando da V4 porque a gente conversou com o Lucas, mas a V4 ela trabalha muito bem isso das metas, quais são as metas semanais, quais são as entregas semanais, qual é o nosso resultado. Isso é interessante, e a gente tem que ter claro com o nosso colaborador interno e com os nossos terceiros. E o diagnóstico te traz ponto a ponto de cada área, para ficar claro. O que trabalhar, né, Ká? Eu acho super legal. Aproveitando isso, eu queria fechar com uma super... A gente está quase aqui acabando, mas eu acho que tem uma pergunta super polêmica que a gente sempre fala. É lindo vocês falarem no dia a dia, mas como eu coloco em prática, no meu dia a dia? É lindo na teoria, mas como eu vou colocar na prática, no meu dia a dia? Vai, se inscreva no módulo, faz o teste de 7 dias que você já vai colocar na prática. Não, brincadeira, gente. Brincadeira, mas com fundo de verdade.
é o seguinte, tá? Vocês ouviram o Lucas falando, ele fez o diagnóstico deu a trilha para ele, o que a V4, né, ele como gestor, ele precisa trabalhar para alcançar melhores resultados, para diminuir essa lacuna de gestão, de maturidade em gestão empresarial. Então, no caso deles, pessoas, né? Lógico que é obrigatório rotina. E por que também obrigatório rotina? Eu acho que é importante a gente falar. Porque a gente só tinha a tríade de pessoas, processos e resultados. E por que a gente incluiu rotina dentro da nossa jornada? Porque a gente entendeu que em 100% dos nossos clientes, das nossas experiências, a gente precisava voltar em rotina para conseguir inserir as outras etapas. Então, a gente entendeu que é algo que não dá para pular, não dá para fazer de vez em quando, ele tem que estar dentro da nossa jornada. Então, de novo, voltando à importância da rotina primeiro, né? Independente do que a rotina deu no diagnóstico, você vai começar por rotina. Mas, assim, o que é importante? Agora, a hora que ele acabar a rotina e começar pessoas, na prática, dentro do módulo, tá? O que vai acontecer? A gente tem a metodologia de vídeos curtos, então a gente foi atrás de tendências de mercado. O que prende a atenção das pessoas no online? Como que a pessoa vai conseguir fazer e não desistir no meio do caminho? Isso a gente sempre falou no começo, quando a gente começou a criar o módulo, né? A gente não é a nossa intenção que assinem uma plataforma e desistam no meio do caminho. O nosso objetivo é que o módulo seja o braço direito, o braço esquerdo, o consultor que, né, ele olha para o módulo, ele olha uma pessoa presencial lá com ele. Por quê? O que tem? Tem lá um vídeo curto na teoria, aí vem um vídeo curto na prática, aí tem lá, igual o Lucas falou, o tutorial, como que na prática ele vai colocar aquela teoria que a gente passou na prática no módulo. Então, no módulo, por exemplo, no caso de pessoas, aí ele falou assim, olha, a gente tem um grande problema em relação a treinamento das pessoas, né? Uma questão. Lá tem o onboarding, e o onboarding você faz todo já automático, você põe link de vídeos, então você constrói todo um caminho de quando um novo colaborador entrar, qual é o caminho? Então vamos lá, na prática, né, que a gente tem na agência de gestão, acho que isso é importante refrisar, que tudo que a gente põe para fora, a gente testa antes na agência de gestão, então o onboarding dentro do módulo da agência de gestão tem lá, boas-vindas, aí tem um texto lá, escrito boas-vindas, e tem um link que ao clicar vai direto para o YouTube, aí tem nós duas lá falando, desejando as boas-vindas. Então, desde a parte bem simples de um boas-vindas até treinamentos complexos que aquela pessoa precisa passar, treinamentos específicos da área. Então, assim, eu brinquei, né, respondendo da questão, vai lá, testa grátis e veja como é, porque, de novo, a gente pegou toda a nossa parte presencial, que a gente faz isso com os clientes presenciais, nós parametrizamos e colocamos para o módulo para que realmente aconteça na prática online. Ou seja, a plataforma já monta, eu faço meu diagnóstico na plataforma, a plataforma já trilha qual é a minha melhor jornada, ela já me dá o plano de ação que eu preciso executar, e, de sobra, se eu tiver alguma dúvida, eu ainda tenho um consultor ali à minha disposição. Sim, e aí já me fizeram essa pergunta, né? Mas quantas horas eu tenho direito ao consultor? Não tem hora direito a consultor, você tem livre direito a consultor. Por quê? Se você está procurando muito consultor, a gente não está entregando a nossa missão em plenitude. Por quê? A gente quer que a plataforma seja tão intuitiva, tão simples, a experiência do cliente de uma forma positiva, fácil, né? Impacte o cliente de forma positiva, que você não precise entrar em contato com o consultor. Na verdade, a gente quer o contrário. A gente quer que o consultor entre em contato com você. Então, isso está dentro. Então, por trás, a gente tem toda uma interface do consultor, que o consultor, ele sabe em qual etapa que você está. Ele sabe se você está tendo dificuldade ou não, porque tudo que você faz dentro da plataforma tem um prazo. Se você tem que preencher o diagnóstico em até 5 dias úteis e você não fez, o consultor vai entrar em contato com você e vai falar, Mariana, seguinte, eu estou vendo aqui
que você iniciou, você é nova e não concluiu ainda o diagnóstico. Alguma coisa, eu posso te ajudar em algo? Então, a ideia do consultor, só complementando, não é suporte técnico de plataforma. Para isso, a gente tem o lindo do Everton, que faz isso para a gente, né? O nosso super desenvolvedor. O nosso consultor é realmente dentro da metodologia. E o que é legal, né? Então, a gente fala muito desses resultados, a gente tem muito isso dentro da agência. Aqui a cultura é, sim, voltada para resultados. Então, a gente conhece quais são as melhores práticas do mercado. Quanto tempo você leva, em média, para testar, para fazer o módulo pessoas? A gente conhece quanto tempo. Por que a gente conhece? Porque tudo que está dentro da plataforma já foi testado no presencial. Então, foram anos mapeando todo esse comportamento, toda essa nossa rotina com os nossos clientes. Então, o que a gente está oferecendo para vocês dentro da plataforma do Model é a melhor prática possível. Por quê? Porque ela já foi passada por todas as lapidações que a gente precisava, né, Ká? Então, a gente entendeu qual é o melhor desempenho do cliente. Então, o melhor desempenho do cliente é concluir um manual de colaborador em 7 dias. É isso que a gente quer te ajudar a atingir. É realmente ter esse melhor desempenho dentro da sua empresa. Isso é legal falar, né, Ká? Sim. A gente traz a experiência do presencial. E cumprindo com o nosso propósito, né, Maia? Eu sempre falo que ninguém levanta da cama sem um propósito, sem um objetivo maior. E o nosso propósito dentro da agência de gestão como holding mesmo, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos fornecedores, a gente sempre deixa muito claro isso, que o que a gente entende que se nós tivermos mais pessoas capacitadas na gestão empresarial, né, colaboradores, líderes, menos empresas vão fechar. Então, a gente ajuda a economia a rodar, a gerar mais empregos. Então, sim, o Modum é para você que é uma pessoa única, que é autônomo, está começando o negócio agora. O Modum, ele é para você que ainda é sozinho, mas está começando a estruturar a empresa com mais pessoas. O Modum é para você que ainda tem poucas pessoas na sua equipe, às vezes eu sou do varejo, eu tenho uma loja que eu só atendo, tem eu no balcão e mais uma pessoa que faz a parte de produção atrás. É para você também, e é para empresas que têm mais colaboradores, que já é uma média empresa, porque você faz toda essa gestão, e assim, né, o Lucas comentou, o que eles estão passando é a dor do crescimento, graças a Deus que a gente passa por essa dor. Então, sim, o Modum é também para você que está passando pela dor do crescimento e precisa estruturar, né? Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo, fazendo perfeito, nada disso. A gente sempre fala isso. Se o empreendedor chegou até aqui, não importa como ele chegou, né? Ele chegou com paixão, ele chegou com um sonho. Então, quando a agência de gestão chega na empresa presencial ou através do Modum, é apenas para estruturar esse sonho e fazer esse sonho crescer muito mais, né? Então, acho que a ideia é atingir cada vez mais pessoas, por isso a ideia do Modum. Eu já sonho grande, né? O Modum já em inglês, em alemão, entendeu? Porque o céu não é o limite para gente. Sem dúvida, Ká. Gente, deu o nosso tempo. Eu só queria fechar com um super agradecimento. Obrigada, gente, Beth. A Beth lançou ali, Cami, quantos insights, acendeu um monte de luzinha aqui. Realmente é esse o nosso propósito. A gente queria agradecer muito a presença de todos vocês. Lembrando que estamos com o Modum liberado por 7 dias, né, Ká? Se a gente fizer inscrição lá, você pode testar a plataforma por 7 dias, é isso? É isso aí, é só ir lá, gestãomodum.com.br e entra na plataforma, testa por 7 dias, você já pode fazer o diagnóstico nesses 7 dias grátis. Recomendo, porque é algo que realmente norteia. Faça com cuidado, com calma, com olhar para realmente gerar a transformação, buscar a transformação, né? Tudo isso que a gente falou e que o Lucas comentou da vivência dele é exatamente isso. E é isso, gente. Obrigada. Obrigadão, boa noite. Semana que vem tem mais, né?
Mas, Isso aí, semana terça-feira, que vem. 19 horas, a gente já vai divulgar nas nossas redes sociais o próximo tema. Para quem ainda não segue, no Instagram, Gestão Modo e Agência de Gestão. Segue a gente lá. Beijão! Beijão, gente. Muito obrigada.